paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, dando sequência aqui nessa tarde, nós vamos ler a palavra de Deus, o Salmo 29. É um salmo médio também, não muito pequeno e muito grande, até o versículo 11, e cujo tema: a voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Sabia disso? Você já experimentou ouvir a voz do Senhor? Já buscou ouvir a voz do Senhor? Busque. Parte 2, que eu já entreguei uma palavra nesse sentido aí em algum lugar, você vai encontrar no canal, em outra ocasião essa palavra. Vamos ler então a palavra do Senhor, sem mais demora? Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano. Sírio como filhote de bois selvagens. A voz do Senhor separa a labareda de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu tempo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Qual o tema? A voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Sabia disso? Parte 2, né? Vamos ver então de que maneira chegamos até essa palavra do Senhor. Que tipo de vozes você tem costume de ouvir? Que tipo de vozes você tem costume de ouvir? Já estava encerrando o expediente aqui quando duas colegas me perguntaram: quando você está trabalhando nos fins de semana, quando a propriedade fica sem ninguém, você costuma ouvir vozes? Eu lhes respondi prontamente: não. Aí elas disseram: é porque o outro colega que reveza com você disse que costuma ouvir vozes. E ainda eu lhe disse ainda: pelo contrário, são dias tranquilos, talvez são os melhores dias de trabalho para mim. A seguir, o Senhor trouxe ao meu coração que eu ouço vozes, sim, mas é a voz do Espírito Santo através de dois aspectos do dom de ciência. Não sei se você sabe, o dom de ciência tem 3 aspectos: sonhos, visões e revelações. Só que no trabalho não tem como sonhar, né? Trabalho como porteiro, tem que estar mais esperto que nunca. Então é visão e revelação aqui no trabalho. O Senhor tem me dado essa bênção de poder ouvir a voz dele. De que forma? Tendo visões dele e revelações dele. Você que é seguidor desse canal é testemunha dessas coisas, pois tem sido muitas visões e revelações do Espírito Santo de Deus para abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Poderia até contar para elas, as minhas colegas, eu falei, né? Também, porém, acredito que elas não iriam entender. Não iriam entender. Eu tive esse entendimento, se fosse falar para elas não iriam entender. Por isso Deus me deixou falar na hora, pessoal. Então veja bem, qual o tema? A voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. É por isso que eu te falei. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não caiu nesse canal de paraquedas. Você não caiu aqui por um acaso, não. Você não parou aqui por um acaso. Mas Deus te fez aqui para você ouvir coisas que você não conhece, que você, na sua igreja talvez, ou no seu convívio, você não tem ouvido essas coisas. Deus quer te ensinar. Deus quer fazer você ter essa experiência também. Vamos lá para a palavra? O que Deus fala? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. É verdade. Zé Carlos, como é que você prova isso? Que a voz do Senhor é poderosa. De que maneira
aonde que diz que a voz do Senhor é poderosa? A voz do Senhor, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder. Quer ver uma experiência? Quer ver agora para mim? Jesus, ele falou que ele e o Pai somos um, certo? Você acredita que ele e Deus é a mesma coisa que ele falou? Quando o mar estava agitado com os discípulos, a pique, ele dormiu no fundo do barco. Aí você fala, Senhor, desperta, perecendo. Jesus falou, acalma-te, mar. Diz a Bíblia que naquele mesmo instante, aquele mar agitado com as ondas lá em cima, que ia jogar o barco no fundo do mar, Jesus falou, acalma-te, mar. E o mar se acalma. Esse é o poder da voz poderosa. Podemos citar inúmeros outros exemplos aqui, pessoal, de que a voz do Senhor. Quer ver? Quer outra experiência? Para você ver que é verdade o que eu estou te falando? Quando os soldados foram prender Jesus. Quando porque eram parecidos, tá? Jesus não era aquele que pinta aí, bonito, olho verde, tudo, não. Jesus era um homem simples, como os discípulos, era parecido com os discípulos. Por quê, Jacal? Porque está na Bíblia, parecido com os discípulos. Quando eles foram buscar Jesus, ele não sabia quem era. E Jesus temia que eles fossem pegar um dos outros. Quando eles falaram, a quem buscais? A mim buscais? Quando eles foram buscar, Jesus falou, sou eu, para ele saber que era ele, porque estava tudo parecido ali. Quando ele falou, sou eu, diz a Bíblia que eles recuaram e caíram por terra. Eles caíram, os soldados fortes, armados, espada, pronto para batalha, para guerra. Jesus falou, sou eu, eles. A voz do Senhor é poderosa. Estou te provando na Bíblia. Não estava nem no plano de falar isso aqui, mas para você ver o que é a voz de Jesus. E que você, meu irmão, minha irmã, precisa aprender a ouvir a voz de Jesus. Você precisa, tem até um louvor que fala que os meus ouvidos sejam sensíveis. Já ouviu isso? Para ouvir a tua voz. Você e eu precisamos ter um ouvido sensível para ouvir a sua voz. Eu fico perguntando como é que o crente pode ver sem ter a direção de Deus. Eu, sinceramente, tenho essa experiência com Deus e às vezes eu fico no meio do fogo da prova, sem saber o que fazer às vezes. Imagina quem não tem experiência de ouvir a voz de Deus. Como é que fica? Pessoal, a voz do Senhor é poderosa e ela é cheia de majestade. A voz do Senhor, por que ela é? Aí fala no versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Por que está falando aqui? Porque já aconteceu isso com o povo lá. O salmista não está falando coisa da cabeça dele, pessoal. A Bíblia, pessoal, é um livro prático. Quando viu Davi falando, ele viveu aquilo, Moisés, João Batista, Elias, eles viveram essa experiência, são reais. A Bíblia é real, pessoal. Tem crente que vive com a Bíblia fosse um estudo, um livro qualquer, que ele não consegue se encaixar. Eu já falei uma vez, vou falar de novo aqui, que você, para ser um cristão bem-sucedido, você tem que se colocar dentro da Bíblia. Já viu isso? Você tem que se colocar dentro da palavra para você viver. E quando você se coloca à disposição, você vai ser questionado, você vai ser desprezado muitas vezes. Pessoas não vão te entender, pessoas vão dizer que você é louca. Eu vi esse dia alguém falar isso de mim. Alguém comentou com outra pessoa, com dó de mim, dizendo que eu estou ruim da cabeça. Tá? E o que Paulo fala? Para poder combater isso aqui agora, publicamente. Quem falou isso vai ouvir talvez isso. Por que eu vou falar aqui? Paulo fala o quê? Que o evangelho é o quê? É loucura. Se a vida que você vive não está incomodando ninguém, como cristão, você tem que mudar em alguma coisa. Se você viu uma vida tão tranquilinha, tão cheia de bondade, todo mundo passando na sua cabeça que é bonzinho, é porque você não entendeu ainda a palavra, você não colocou a palavra na sua vida. Porque se você colocar, vai cumprir o que Paulo falou. Paulo falou o quê sobre isso? Que o evangelho é loucura para os que perecem. Então se alguém está chamando você de doido, é bom. Porque você está fazendo a diferença, está vendo a vida diferente. A sua vida é louvar, você ouve a voz de Deus, você tem a revelação de Deus. Você faz a diferença. Você não entra você não vai na onda da maioria. A sua vida é verdadeiramente sal da terra, luz do mundo. Então você faz valor, vai falar que você é louco, você está doido.
Porque Paulo falou isso. Paulo, com certeza, muitos falaram dele, Paulo, você está ficando doido. Ah, sim, quando ele está evangelizando ali, falando com a autoridade, o que ele falou? Você lembra dessa passagem? Por isso que eu digo, lê a Bíblia. Paulo, as muitas letras, foi um rei lá que falou para ele, as muitas letras te fazem delirar. Foi isso que falou, quando Paulo começou a dar testemunho, falar do poder de Deus para ele, o rei, e outro falou assim, por muito pouco você não pensou em ser cristão. E o outro falou o quê? Paulo, as muitas letras se fazem delirar. Então se a sua vida está uma vida tranquilinha, está todo mundo aceitando, oba-oba, está tudo certo, te bate palminha para você está preocupado lá na rede social, ouvir aquele coraçãozinho aprovando, alguém batendo palma, cuidado, que você não está contrariando o sistema, você tem que fazer a diferença. Tá vendo? Nem deve ter falado isso aqui, isso aqui entrou aqui por um acaso agora, pessoal. Então a voz do Senhor, ela é isso, a voz do Senhor, ela faz coisas grandes. Se você ouve a voz do Senhor, a sua vida vai ser diferenciada, você não vai ser igual a maioria não, pessoal. Você vai ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Você vai contrariar no meio da sua família, no meio da sua igreja, no seu trabalho, entendeu? Vai contrariar, vou ter certeza disso. É o que eu li aqui, que as colegas perguntaram se eu ouvia vozes. Falei não, mas depois no final eu coloquei, que eu ouço a voz de quem? De Jesus, a voz do Espírito Santo. O colega ouvia vozes estranhas, eu não ouvi vozes estranhas. Eu ouço a voz de Jesus, a voz do Pai, a voz do Filho, a voz do Espírito Santo. Pessoal, a voz do Senhor separa a labareda de fogo. Olha o poder da voz do Senhor. Ela separa a labareda de fogo, porque ela é cheia de majestade. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Quem colocou isso aqui, pessoal? Porque viveu isso aqui, pessoal. Acredita. Acredita. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de casa. Esse é o Deus que nós conhecemos, servimos, e que você precisa ter experiência com Ele. Por isso que eu digo, você precisa orar por esse canal, você precisa compartilhar os nossos vídeos, você precisa deixar o seu like, porque essa palavra ela vai prevalecer contra o sistema. Porque não é a palavra nossa, é a palavra de Deus. Você está ouvindo coisa aqui que você não ouve em qualquer lugar, mas que Deus está te dando esse privilégio de poder ouvir, para ficar com você só, não, para compartilhar, para abençoar outras pessoas também. Entendeu, pessoal? Então, a voz do Senhor ela é poderosa. Você precisa desejar ouvir essa voz. Você precisa desejar, pelas madrugadas, ter comunhão com Deus. Você falar e Ele te falar. Você vai ficar 1 hora orando para as paredes? Não. Você vai sentir a presença do Pai e do Espírito Santo. Você vai ter sinais de Deus ali. É isso que Deus quer te dar, a experiência que Ele quer te dar é essa. Para você fazer a diferença. Para que Deus possa ter profecia, promessas grandes na sua vida e cumprir as profecias na sua vida. Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Usada com poder nas mãos dele, pessoal. Tá? Então a voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Nós temos que desejar ouvir a voz. Lembra de Moisés? Ele ouvia a voz, ele falava com Deus face a face. Você acha que você crê ou não crê nisso? Se Moisés ouvia a voz de Deus e falava, por que você não pode? Ah, porque não, ele é pecador também com você. É tanto que ele se irritou lá e bateu na rocha, ao invés de falar. E ele foi proibido de entrar na terra prometida. Você sabe disso, que ele não entrou na terra prometida. Mas ele tinha intimidade com Deus. E nós precisamos ter também essa intimidade com Deus. Elias subiu no carro de fogo, ouvia a voz do Senhor. Assim diz o Senhor, e cumpria essa voz. Ele falou com Samuel. Amém, pessoal? Então, não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar. Deixe o seu like, o sininho das notificações é importante também. Pode ser Jesus, forte abraço, que Deus abençoe a todos.